Olá, tudo bem? Vai se ajeitando aí na sua poltrona, pois estamos de volta com mais um programa Com Fé Possível. Uma mensagem de Deus para o seu coração, um direcionamento divino para a sua vida. O meu desejo é que a paz de Cristo esteja fluindo em seu coração, gerando vida através das suas palavras e motivando muitas pessoas a viverem uma nova fase de alegria na presença de Deus. Falo isso porque encontramos multidões desanimadas, pessoas sem esperança pela distância do Evangelho de Cristo. A motivação de estarmos aqui na TV Erechim, pregando o Evangelho, é justamente para que multidões acordem da sonolência espiritual e, com isso, tenham uma experiência maravilhosa vivendo no centro da vontade de Deus. O caminho não é uma estrada ou religião. O caminho é Jesus. Hoje estamos no terceiro programa da série Diferenças entre o católico e o evangélico. Já falamos vários aspectos. Por exemplo, que é a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Porém, na Bíblia católica, foram acrescentados mais 7 livros chamados livros apócrifos, sem inspiração divina. Já falamos que o católico faz oração repetidamente, repetindo o Pai Nosso, repetindo a Ave Maria. E já o evangélico ora de uma forma espontânea, sendo tudo em nome de Jesus, porque esse é o ensino bíblico que Jesus deixou para os seus seguidores. Vimos também sobre o batismo. Os católicos também batizavam as pessoas de grande. Estive lá nas catedrais em Roma e hoje, se você pegar um avião, for até lá, poderá comprovar que atrás dos altares, dos púlpitos, tem enormes piscinas onde os católicos eram batizados. Aprendemos que Jesus Cristo, de criança, não foi batizado, ele somente foi levado ao templo por José e Maria e foi apresentado uma oração no templo. E com 30 anos de idade, Jesus vai sozinho até o Rio Jordão, onde é batizado por João Batista. Evangélicos não oram para santos diversos, nem para Maria, porque biblicamente nós vemos que ninguém ainda entrou no céu. Então, ninguém pode interceder por nós, porque somente Jesus subiu ao céu depois de ter dado a sua vida e ressuscitado. Então, quando lemos a Bíblia, estudamos um pouquinho ela, de uma forma muito clara podemos ver que todos os mortos estão aguardando a hora em que haverá o julgamento. E os salvos por Jesus entrarão no céu, já os perdidos serão lançados no inferno após ouvirem a sentença, a sua condenação. E no inferno não é algo que vai queimar e acabou, não. É um sofrimento com choro e ranger de dentes por toda a eternidade. A Bíblia não mente, a Bíblia fala isso. Dentre as diferenças, os evangélicos não oram orações repetitivas, porque Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o verso 7, que nós não devemos fazer orações com repetições. É Cristo falando. Então eu não sei, cada um faz uma escolha, que caminho vai seguir. Eu um dia recebi a Cristo em minha vida e eu procuro seguir tudo aquilo que ele disse. Ele falou que a pessoa primeiro precisa crer. Uma criança não pode crer. Eu criei primeiro e quando eu tinha de 10 para 11 anos, fui batizado nas águas. Me lembro como hoje. Eu obedeci o que Jesus falou. Eu não faço orações decoradas ou orações de livrinhos. Já teve essa experiência? Você pode chegar em qualquer
livraria e tem lá livro de orações. Então você vai ler lá, tem oração para purificar o ambiente. Ó Deus, isso não adianta, isso é uma oração que não é refletindo a sinceridade do teu coração, mas algo mecânico. Outras considerações você poderá assistir nos programas anteriores, tá? No YouTube, canal Edgar Radeski, tem lá diferenças entre católicos e evangélicos. Amém? É só acessar e conferir o conteúdo. Hoje, continuaremos listando mais algumas diferenças. Diferenças entre o católico e o evangélico. Mas, pastor Edgar, não é tudo a mesma coisa? É a mesma Bíblia, é o mesmo Deus? Meus amigos, são duas religiões bem parecidas. Em alguns aspectos, podemos dizer, mas muito diferentes em algumas práticas. Você não vai ver um evangélico caminhando numa procissão atrás de uma imagem de escultura. Por quê? Porque a Bíblia condena isso. Só por isso. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 13, e a partir do verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando vamos lendo o Evangelho, a palavra de Deus, vemos que Jesus também estabeleceu a Santa Ceia. Já a Igreja Católica chama de comunhão. Só que na Bíblia, vemos claramente Jesus dizendo que cada pessoa deve comer um pedaço de pão e beber o cálice. Momento esse em que a pessoa relembra a morte de Jesus na cruz por toda pessoa que nele crê. Porque é a morte de Jesus que nos dá vitória. É a morte de Jesus que nos trouxe cura, salvação e libertação. A história conta que no ano 1414, a Igreja Católica decretou uma lei negando o vinho da ceia aos fiéis, onde somente o padre toma. Nas igrejas evangélicas, todos os membros, no dia que tem a ceia, todos os membros batizados participam da Santa Ceia. É um culto especial, onde todos pegam um pedacinho de pão, que representa o corpo de Jesus, e também tomam um pequeno cálice, que representa o sangue que Jesus derramou sobre a cruz do Calvário. Antes de continuarmos, nosso carinho a quem patrocina esse programa. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança, e como empresas de apoio, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, e loja Erefinem. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Santa Ceia é um momento em que todos os cristãos devem trazer à memória o sofrimento que Jesus passou em nosso lugar. A comunhão da ceia tem esse objetivo. Jesus disse uma orientação muito importante sobre a ceia, que encontramos em 1 Coríntios 11 e 26. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Um dia, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Isso é fé cristã. Até que esse dia aconteça, devemos participar da Santa Ceia, pois recordamos que nossa salvação somente é possível porque Jesus deu sua vida por nós. Por falar nisso, sobre a volta de Jesus, quem é cristão verdadeiro
está sempre orando, frequentando a igreja, lendo a Bíblia. E quem está acompanhando todos os fatos que estão acontecendo no mundo, sabe que muito breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. É um fato, meus queridos telespectadores, que vai abalar o mundo todo, porque milhões de pessoas vão desaparecer. Quando Cristo retornar, ele chegará até as nuvens, diz a Bíblia. E como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, muito rápido, milésimos de segundos, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos os mortos, desde Adão, Eva, Maria, os discípulos, todos os ícones que ouvimos nas pregações, grandes pregadores, grandes mártires, todos estão mortos. E eles ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo, como é o nosso caso, ainda aqui na terra, respirando, trabalhando, nós teremos os nossos corpos transformados num piscar de olhos e estaremos todos juntos nos encontrando com o Senhor nas nuvens. Lá vai acontecer a grande ceia, as bodas do Cordeiro. Você já parou para pensar que caos vai acontecer aqui nesse planeta? Imagine os canais de televisão, notícia urgente, milhares de pessoas desapareceram. 2 estavam deitados na mesma cama e um desapareceu. O bebê não está mais no berço. Um motorista que estava conduzindo um ônibus com 40 passageiros sumiu, desapareceu. Tudo isso em breve vai acontecer. Há muitas especulações, alguns tentando até definir o dia e hora, mas isso é uma heresia, uma mentira. Porque a Bíblia mesmo responde: ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Interessante, mas não diz que não poderíamos saber o ano ou deduzir, porque muitos sinais e tudo que está acontecendo pelo mundo, esse levante da natureza, sinais no sol, na lua e nas estrelas, o esfriamento do amor, a crise entre as nações, tudo isso são as dores de parto, são os prenúncios de que breve Cristo voltará para buscar o seu povo. E para você subir, é muito simples. Você receber a Cristo como Salvador e Senhor, confessar os seus pecados e você começa a viver uma nova vida. A Bíblia garante que você é salvo dessa forma. Não é pagando, não é comprando um terreno no céu, não. Mas é crendo, recebendo a Jesus como Salvador e Senhor. Fique ligado nisso. Breve Jesus voltará. Lendo a Bíblia, nós chegamos a uma pergunta. Quem são os cristãos? Os seguidores de Cristo. Aqueles que obedecem aos ensinos deixados por Jesus. E todos os ensinos que Jesus deixou para a sua igreja, para o seu povo, meus amigos, irmãos, está aqui, na Bíblia Sagrada. Não podemos acrescentar e nem tirar. Nos últimos versículos da Bíblia, existe uma palavra dizendo uma sentença, que quem acrescentar vai sofrer as penas. E quem tirar também. Então, você precisa balizar sua vida, sua fé, naquilo que está na Bíblia. Fora isso, bom, você vai fazendo a sua escolha. Dentre todo o ensino da palavra de Deus, 2 sacramentos se destacam para nós praticarmos. O batismo nas águas, quem crer e for batizado, e o participar da Santa Ceia. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Foi Jesus quem estabeleceu isso. E a Igreja Católica tem ensinado que existem 7 sacramentos. Batismo, crisma ou confirmação, a Eucaristia, a reconciliação ou penitência, também chamado, unção dos enfermos, ordem e matrimônio.
Mas a Bíblia Sagrada diz mesmo que são 7 sacramentos ou são menos? É isso que nós precisamos observar. Na teologia católica, foram adotados 7 sacramentos, enquanto a teologia reformada, evangélica, admite somente 2 sacramentos, pois apenas 2 é o que consta na Bíblia, ordenados por Jesus Cristo. A Igreja Evangélica admite apenas 2 sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. Então, digamos você está sem religião, sem fé nenhuma, e você quer fazer parte de uma igreja evangélica. Quais os passos? Você passa por esses 2 sacramentos. Você ouve o Evangelho, reconhece que é pecador, então recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Como recebe a Cristo, então você vai obedecer o que ele determinou, ser batizado, mergulhado nas águas, e após ter sido batizado, então você começa a participar também da ceia do Senhor. É um culto especial que é realizado geralmente uma vez por mês. Conforme a definição de sacramentos, entendemos que quando alguém é batizado, temos ali o sinal visível. A pessoa sendo mergulhada, coberta pelas águas, então está sepultando a velha vida, como símbolo de uma realidade que já ocorreu na vida da pessoa, que é o lavar regenerador do Espírito Santo. Na ceia do Senhor, se dá da mesma forma. Cristo estabeleceu os elementos visíveis para a ceia. Quais são? O pão e o vinho. Tomamos esses 2 elementos como um memorial do que aconteceu invisivelmente em nossa vida. Foi no momento em que cremos no sacrifício de Jesus Cristo e que quando ele derramou seu sangue lá no alto do Calvário, ele nos purificou de toda injustiça. Então, com o batismo, nós sepultamos uma velha vida pregressa, cheia de pecados. É evidente que os sacramentos em si, batismo e ceia do Senhor, não terão um efeito positivo se aquele que os recebe não tiver em sua vida, na prática do dia a dia, essa realidade que os sacramentos exigem. Alguém pode até chegar a se batizar, mas apenas um banho, enganando pessoas, enganando a si próprio, sem que haja em seu coração uma verdadeira mudança, uma conversão genuína, onde a pessoa quer abandonar a mentira, a profanação, a idolatria, a imoralidade sexual e tantas outras que a Bíblia menciona. Então, pastor, os sacramentos são sinais evidentes de que a pessoa ouviu, entendeu e tomou a decisão de ser cristão? Exatamente isso. A pessoa tem que querer, desejar ser cristão. Quantas pessoas nascem, tanto na igreja católica ou evangélica, e quando crescem seguem um outro caminho. É a escolha da pessoa. O pai e a mãe, o vovô e a vovó não podem escolher o caminho que a pessoa vai seguir. A Bíblia nos diz que quem não crê em Jesus já está condenado. É só uma questão de esperar o tempo passar. 40 anos, 50, 70, 80, 90, morreu, pá. É só esperar a condenação. Bíblia diz isso. Quando a pessoa ouve o Evangelho e crê, a luz de Cristo tira da escravidão do pecado, ilumina o caminho e a pessoa se torna apta para escolher, para querer seguir as pisadas do Mestre. Talvez você que me assiste vai para a igreja uma vez por mês, ou a cada 2 meses, e pensa que com isso é um cristão. Mas não é assim. As coisas não funcionam assim, meu amigo. Ser cristão é muito mais do que você lá de vez em quando sobrar um tempinho, dar uma aparecida na igreja. Não. Pense comigo.
Nos ensinos de Jesus, ele mencionou, Mateus, Marcos, Lucas, João, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como posso dizer que sou um cristão, um seguidor de Jesus, se não vivo o Evangelho, se não pratico os ensinamentos que ele deixou? Jesus falou para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas aí você tem a empresa para cuidar, você tem as viagens para atender, você tem o curso para fazer, você tem os amigos para poder fazer uma viagem juntos e nunca sobra tempo para Deus. Você não é cristão. Pode ser qualquer coisa, mas não cristão. Porque a Bíblia mostra que nós não devemos abandonar a igreja, deixar a congregação. As igrejas existem para justamente abrigar o povo de Deus, o povo que crê em Jesus. Amém? Está compreendendo? São esclarecimentos para você compreender a realidade. Jesus nos ensina a nos arrependermos. Você que diz ser cristão, já se arrependeu das mentiras, dos delitos, das maldades, da hipocrisia que pode ter vivido há muito tempo? Perdoamos praticamente todos os dias. Porque todos os dias também somos afrontados, agredidos por pessoas. A prática do perdão precisa ser constante. E lembrando que o perdão, ele começa na oração, tá? Não cara a cara com a pessoa. Jesus, ensinando as pessoas a orar, ele diz nos evangelhos, e orando, perdoai. Precisamos perdoar os ofensores para que também nós sejamos perdoados. A Bíblia diz que se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também Deus não nos perdoará. Então, para você que é católico, você que reza o Pai Nosso todos os dias, comece a perdoar hoje. Senão você está perdendo muito tempo. Sim, na própria oração do Pai Nosso, o que é dito? Perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, do mesmo jeito, da mesma forma como eu perdoo aqueles que me agridem. Amém? Preste atenção nisso. Jesus nos ensina a vivermos em comunhão, ou seja, convivendo com pessoas que professam a mesma fé. E daí, qual o quadro geral hoje? A pessoa se intitula um fiel, evangélico ou católico, mas vai para a igreja muito esporadicamente, e isso não está certo. Essas pessoas não têm noção do que é ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Cristo. É ter uma vida fundamentada naquilo que Jesus fez e ensinou. E se você perguntar agora, onde nós encontramos esses ensinos? Aqui, na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, tire a poeira dela, comece a ler. Meu amigo, meu irmão, não adianta nada você ter a Bíblia aberta em cima da mesa, na sala, na estante da sala. Se você não ler, você precisa aprender a palavra e colocar em prática. Queridos amigos e irmãos, Deus deixou um livro completamente inspirado, com todas as orientações para quem deseja ser cristão. É a Bíblia. Tudo está escrito nela, não precisa você buscar mais nada num outro livro, numa outra emenda. Não adianta querer inventar algo novo. Quando a gente lê no livro de Josué, capítulo 1 e o verso 8, olha o que diz a palavra. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você seja cuidadoso em cumprir tudo o que nele está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. A nossa base, todas as orientações para um cristão estão escritas na Bíblia. Tudo que não fecha com a Bíblia
é chamado de heresia. Heresia é uma opinião que se desvia da doutrina central da palavra de Deus. E você? Como está vivendo a vida de cristão? Você dá esmolas? Você entra na igreja de mãozinha dada, mas depois está se matando dentro de casa? Você procura passar uma imagem de religiosidade, mas durante a semana não faz uma oração, não abre a Bíblia? Isso não é ser cristão. A Bíblia orienta para que o cristão exerça a sua fé todos os dias, na prática. Quando levanta de manhã cedo, dobrar os joelhos, agradecer a Deus, fazer uma oração abençoando o dia, abençoando a família. Eu convido você ao conhecer um pouco mais das Escrituras, ao acompanhar o programa aqui na TV Erechim, que você tome decisões sábias, firmes, de servir a Deus, de obedecer a palavra, porque isso muda completamente a vida da pessoa para melhor. O casamento vai ser melhor, o círculo de amizades vai ser enriquecido com pessoas que vão somar. Compreenda a palavra de Deus, leia as Sagradas Escrituras e viva o Evangelho. Essa é a vontade de Deus, tanto para mim quanto para você. Com esse programa estamos já na terceira mensagem sobre as diferenças entre o católico e o evangélico. Outro aspecto é que a liderança evangélica, o pastor, é casado. Dificilmente você vai encontrar um pastor que não seja casado. Porque para poder orientar uma família, para poder ajudar nas soluções dos problemas que surgem numa família, a pessoa precisa estar vivendo isso. Já na Igreja Católica, o padre não casa. Falamos em outra ocasião que o apóstolo Pedro, aquele que é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, ele era casado. Pois no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 30, conta que Jesus entrou na casa de Pedro e curou sua sogra que estava doente. No ano 1476, a história nos mostra que algumas missas começaram a ser pagas, e isso em memória de pessoas falecidas. Antes isso não acontecia. A missa de 7º dia, a missa de 30º dia. No meio evangélico, não existe nenhuma cerimônia pelos mortos após o sepultamento. A Bíblia diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Depois que a pessoa morre, nenhuma oração, sacrifício, oferenda poderá mudar a escolha feita pela própria pessoa aqui na terra. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque a salvação é individual. De toda a família tua, cônjuge, filhos, parentes, pode ser que só você é salvo, só você crê em Jesus e está vivendo a essência do Evangelho. A eternidade vai mostrar isso. Um dia, todos nós, pobres e ricos, feios e bonitos, aqueles que trabalham e os que não trabalham, todos estarão diante de um Deus 100% justo para receber a recompensa conforme as escolhas que fazemos aqui na terra. Um pai ou mãe não consegue levar seus filhos para o céu. O marido não pode salvar a esposa e nem a esposa ao marido, porque só Jesus pode fazer isso. Para uma pessoa cristã, quando morre, acontece o velório, o luto pela pessoa querida que partiu, mas dizemos até logo, pois biblicamente veremos essa pessoa, nos encontraremos novamente com essa pessoa, isso lá nos portais da eternidade, conforme foi prometido por Jesus Cristo. Como último tópico,
dentre as diferenças entre o católico e o evangélico, quero apontar que os evangélicos não adoram, não reverenciam nenhuma imagem de escultura, nem usam a água benta. Mas por que os evangélicos não têm imagens? Por que não se prostram diante delas? A resposta é: porque a Bíblia ensina para a gente não fazer isso. Isaías 42 e o verso 7, palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando se fala em idolatria, se refere a um culto a ídolos. Ao invés de se buscar somente a Deus, cultuar somente a Ele, essa adoração é canalizada para outra pessoa e, biblicamente, Deus não aceita isso. Observe que quando o povo de Deus lutava contra qualquer inimigo, todas as histórias, relatos do Antigo Testamento, quando tomavam os acampamentos, cidades pagãs, uma das primeiras coisas que faziam era destruir os altares, os postes, os ídolos que eram venerados naquele lugar. Era a orientação de Deus. Graças ao bom Deus, aqui no Brasil, os evangélicos respeitam a escolha e posicionamento dos católicos e os católicos respeitam o posicionamento e escolha dos evangélicos. Cada um faz a sua escolha e segue aquilo que realmente acredita. Uma realidade é que a Bíblia fala muito sobre imagens. É só você ler a Bíblia. Quando lemos o livro de Salmos, Salmo 115, na Bíblia Católica, Salmo 113, a partir do verso 4, olha o que diz: Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos e não podem ver. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz e não podem cheirar. Têm mãos, mas não apalpam. Pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, lá tinha centenas de imagens de todas as divindades gregas. Mas observando todas aquelas práticas, Paulo chega num lugar onde tinha uma pequena gruta sem nenhuma imagem dentro. E em cima tinha uma placa dizendo que aquele lugar era reservado ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, começa a pregar. E você pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, lá pelo versículo 20 em diante. Acompanhe. Paulo começou a dizer: homens, varões atenienses, vi um altar dedicado ao Deus desconhecido. Esse que vocês honram, não o conhecendo, é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor da terra e do céu, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as demais coisas. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Gostou desta série de mensagens? Falamos em 3 programas sobre as diferenças entre o católico
e o evangélico. Amo você, respeito você e abençoo a sua vida, a sua decisão. O mesmo Deus, a mesma Bíblia, porém, entre católicos e evangélicos, adoramos a Deus em alguns aspectos de formas diferentes. Nosso desejo é que você tenha um real encontro com esse Deus vivo e poderoso, receba Jesus como teu Salvador e Senhor e obedeça os mandamentos que estão escritos na Bíblia. Ele te criou, Ele te perdoa e através da fé em Jesus obtemos vida eterna. E agora eu quero orar com você. Feche os olhos. Soberano Deus, poderoso Pai, muito obrigado por mais um programa, mais uma mensagem. Hoje abordamos sobre essas diferenças. Existem muitas semelhanças entre o católico e o evangélico, mas existem também muitas práticas diferentes. Senhor, a minha oração como pastor é que esta pessoa que nos assiste agora seja despertada para ler e procurar a verdade na Bíblia, no manual que o Senhor deixou para as pessoas. Abre os olhos, abre o entendimento e toca no coração as áreas que precisam ser tocadas. Senhor, nós te agradecemos pela vida abundante, pela paz no coração e pela alegria de continuar a vida do jeito certo. Eu oro abençoando a todos os moradores de Erechim e de todas as cidades aonde essa mensagem chegar. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Está aqui na tela o telefone para que você entre em contato falando diretamente comigo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Quem sabe alguém da sua família está passando o pior momento da vida. Eu posso ajudar com uma palavra de Deus. Não cobro por isso. Faço por amor a obra do Senhor, porque fui chamado como ministro do Evangelho para trazer luz no caminho daqueles que estão em trevas. Pode passar uma mensagem via WhatsApp pedindo oração, pedindo algum esclarecimento e com maior prazer, com temor em Deus, lhe ajudarei. Nossa alegria será muito especial também em receber você, conhecendo a Igreja Evangélica O Brasil para Cristo aqui em Erechim. Estamos bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696. Venha participar. Nas quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Um local acolhedor, um ambiente muito especial para você ouvir a palavra de Deus, para você receber a oração, para você ter um encontro especial com Deus. Abençoa a tua vida, abençoa as tuas escolhas. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.